partem aqui do livro de Mateus e partem de textos extremamente conhecidos, como ser luz do mundo e sal desta terra. E hoje nós vamos para o versículo 28, 29 e 30, o final do capítulo 11 de Mateus, onde nos fala exatamente sobre aquilo que acabamos de cantar. Que nós podemos ir até Jesus e devemos ir, principalmente aqueles que estão cansados, e Ele vai trazer descanso e alívio. Quando a gente olha para esse texto, antes de lermos um texto tão conhecido, nós devemos lembrar que Mateus 11, irmãos, 28 a 30, não é apenas um convite para pessoas cansadas descansarem. Quando você olha para esse texto, você precisa enxergar, como servo de Deus, que é um convite para receber Cristo na plenitude de quem Ele é. Porque é disso que o texto trata. Nós encontramos aqui de forma bem clara, e talvez não tão clara assim como poderíamos, um convite para termos Jesus, por exemplo, como sacerdote. O sacerdote que recebe os pecadores cansados, remove os seus fardos e lhes concede descanso. Esse texto traz essa realidade para nós. Aqui você também encontra um convite para receber Cristo como um rei, aquele que governa a nossa vida, coloca sobre nós o jugo dele, um jugo santo, e nos conduz para um caminho seguro. Mas nesse trecho também das Escrituras, você encontra um convite para você ter Jesus como um profeta. E quando você olha para isso, você encontra isso no texto, quando ele diz que nós podemos encontrar a partir dele o ensinamento que precisamos. Os profetas eram aqueles que ensinavam, corrigiam e formavam o coração e a verdade na vida do povo. Então, nesse pequeno trecho das Escrituras, você encontra Jesus nos chamando para essas três realidades. Então, não é um convite só para aquele que está cansado se aproximar de Jesus, é um convite para que nós possamos receber Jesus de forma plena, do jeitinho que Ele é em todas as suas funções. Ele como sendo um sacerdote, como sendo um rei, como sendo um profeta. Então vamos ao texto, Mateus 11, 28, 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu vinha dizendo, Cristo está nos chamando para descanso, para governo e para discipulado. E talvez depois que a gente fala, você consegue enxergar isso com mais clareza no texto. Quando ele fala aqui do cansaço, da sobrecarga, ele está falando exatamente de pecados. E só os sacerdotes faziam isso. Quando ele chama dizendo, aprendei de mim, ele está dizendo, eu sou esse profeta que vocês precisam aprender através de mim. Então ele é aquele que nos discipula, que nos ensina. E quando ele diz que ele colocará sobre nós o jugo dele, ele está dizendo que ele vai governar a nossa vida. Então ele está dizendo, eu serei o seu rei. E para a gente alcançar essas três coisas tão necessárias, o descanso, o governo, o discipulado, nós precisamos primeiramente reconhecer e ir até Cristo cansado e necessitado. Não tem como ir até Ele, e é o que o texto está nos trazendo, tem que ir até Ele quem se sente cansado e sobrecarregado. São esses que Ele está convidando. Segundo, quando você olha para essa realidade, para nós alcançarmos essas três coisas, você precisa se submeter ao governo dele. Ele tira um jugo pesado, mas ele coloca o jugo dele. Ele quer governar a nossa vida e nós precisamos nos submeter a isso. Terceiro, ele diz também que nós devemos aqui cultivar um coração ensinável diante da sua voz. Porque ele nos faz um convite dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, o meu governo, e aprendei. De quem? Dele. Tem que aprender através dele. Eu confesso que esse texto, meus irmãos, ganhou um peso um pouco especial para mim nesses últimos dias.
Como que um pregador chega a um texto para pregá-lo a uma igreja? Às vezes as pessoas não sabem. Tem gente que acha que o pregador chega ao texto de qualquer maneira. Mas eu confesso que ele teve um teor especial assim para mim, porque eu tive alguns dias bem cansativos. E eu vou tentar explicar de forma assim sincera um pouco de como eu chego a textos assim como Deus fala ao nosso coração. Primeiramente começou numa conversa com a minha esposa, aquela famosa DR, né? Aquela discussão de relacionamento, aquela DR que ninguém agenda, mas ela chega. E depois de ouvir a minha esposa, eu saí dali naquela manhã para vir trabalhar, olhando para a minha vida e percebendo o quanto que eu precisava crescer como marido. Eu saí de lá com a sensação do quanto ainda falho e com aquela noção bem clara, eu sou um miserável pecador. É isso que eu sou. No dia seguinte, eu estava em Governador Valadares, sexta-feira passada, e quando eu fui buscar o bolo do aniversário da Letícia, que nós comemoraríamos ali em família, um motorista se exaltou no trânsito comigo. Ele quase bateu na traseira do carro, mas não foi suficiente. Ele parou o carro no meio da rua, deu ré, foi aonde eu estava, parou o carro em fila dupla do meu lado, abriu o vidro e começou a falar algumas palavras do tipo assim: você comprou essa carteira onde? Você não conhece a legislação do trânsito? Você é de onde? Eu nem quis falar que moro no Espírito Santo, né? Porque tem uma fama em algumas regiões por aqui. Aí eu não falei nada, eu fiquei quietinho. E ele continuou soltando muitas palavras e muito bravo. Aí ele então sai do veículo e continua. E eu saí do veículo também. Aí eu fui ver, será que bateu, né? Será que essa raiva toda é porque bateu? Mas de repente eu olhei e falei: meu amigo, não tem tinta do seu carro no meu, não tem tinta do meu no seu, você não bateu no meu carro, eu não bati no seu, Deus te abençoe, vá em paz, eu estou errado. Aí ele então virou as costas, ainda bravo, entrou no carro e foi embora, mas sinceramente embora triste, eu louvei a Deus, porque eu consegui reagir da forma certa, mas eu saí dali com a sensação de que eu era um péssimo motorista. Depois, quando nós chegamos em casa, no sábado, eu abri meu guarda-roupa e eu encontrei uma cartinha da minha filha. Uma cartinha, ela desenha para se expressar em tudo que ela vive, estava escrito ali, ou ela expunha naquela cartinha, naqueles desenhos, algumas tristezas e sentimentos dela em relação ao pai. E mais uma vez eu fui confrontado e eu fiquei pensando: Senhor, parece que eu estou sendo um péssimo pai. Para completar, por fim, chegaram algumas mensagens de alguns irmãos mostrando falhas ministeriais, comparando com outros pastores, críticas ao pastoreio, à pregação, e então a conta fechou. E a conta fechou e eu falei: eu estou falho como marido, estou falho no trânsito, estou falho como pai, estou falho no ministério. E é assim que eu cheguei a esse texto. Eu falei: Deus, eu cansei, né? E às vezes a gente cansa assim. Para dizer a verdade, irmãos, sendo bastante sincero, é bom a gente ser colocado no nosso lugar, não é? É sempre bom, irmãos, a gente ser colocado no lugar certo, para nós não pensarmos de nós além do que convém. É sempre bom quando Deus usa situações como essas para nos lembrar e para nós aprendermos que nós dependemos de Deus para ser alguma coisa boa para as pessoas ao nosso redor. É sempre bom. E isso me ajudou, faz bem perceber. E foi assim, um pouco cansado, confrontado, sobrecarregado, que eu chego a Mateus 11, 28 a 30. E quando eu cheguei aqui, nesse texto, esse texto maravilhoso, que fazia muito tempo que eu não passava por ele, e quando eu cheguei a esse texto, eu não encontrei bajulação. E eu nem gosto disso, mas eu não encontrei bajulação. Eu não encontrei aquela animação coach que às vezes a gente busca quando ouve algumas coisas que não gostaria. Eu encontrei um convite. E nesse convite eu não encontrei rejeição, eu encontrei Cristo dizendo: vinde, você está cansado, está sobrecarregado, eu posso te aliviar. E é nesse sentido que nós vamos caminhar, porque aqui nós encontramos um chamado maravilhoso, e pode ser que você, assim como eu,
tem vivido em alguma área da sua vida um pouco ou um tanto cansado, ou um tanto sobrecarregado em alguma medida. Esse texto nos faz um primeiro convite, verso 28, dizendo que nós devemos ir até Cristo como nosso descanso e repousar nele. Existe aqui algo muito poderoso nesse convite. Jesus, por exemplo, ele não está chamando quem está forte, nem quem está cheio de vida, nem as pessoas descansadas. Jesus está chamando quem está cansado. Como ele mesmo diz nos evangelhos, ele não veio para os sãos. Ele veio para quem se reconhece como doente, como injusto. Ele não chama aqueles que acham que conseguem sozinhos. Ele chama aquelas pessoas que perceberam que não conseguem dar conta sozinhos. E eu creio que há muita gente, irmão, cansada de lutar. Existem muitas pessoas cansadas de tentar parecer bem, cansadas de carregar pesos invisíveis, há cansaço no corpo, às vezes na mente, às vezes na alma, e Cristo continua dizendo hoje, venham a mim. Isaías 50, verso 4, havia profetizado sobre o Senhor Jesus, dizendo que o Senhor Deus deu a ele a língua dos eruditos, ou uma língua bem treinada, para que ele soubesse dizer boa palavra ao cansado. E é isso que Cristo faz. Jesus sabe falar com quem está, irmãos, no limite. Ele sabe falar com quem está no limite. O Senhor Jesus, ele sabe alcançar quem já perdeu as forças. O Senhor Jesus, irmãos, ele conhece a linguagem de uma alma que está ferida. Ele conhece. E para que nós possamos contextualizar o que ele estava dizendo para a sua época, para este povo que o ouvia, nós devemos lembrar que naqueles dias, muitas pessoas viviam esmagadas por um sistema religioso que era muito pesado. Isso era uma realidade. A lei de Deus, ela havia sido cercada por tradições humanas. As regras eram sufocantes, as cobranças eram sem misericórdia, a vida espiritual havia se tornado uma pressão constante. Faça mais, prove mais, mereça mais. Não muito distante dos nossos dias, sejamos sinceros. Mas só para nós termos um pouco da ideia do que se tratava quando Jesus chama quem está cansado e sobrecarregado dentro daquele sistema. Pense no dia do descanso. Os intérpretes da lei, que eram necessariamente os escribas e fariseus, a lei, por exemplo, proibia trabalhar no sabate, trabalhar no dia do descanso. Os intérpretes da lei criaram 39 categorias de trabalho proibido, tornando o dia do descanso quase que um fardo. Eu vou dar 2 exemplos para que a gente possa se situar no texto. Primeiro, no dia do descanso era proibido curar. Se alguém estivesse doente, deveria esperar até o dia seguinte para ser curado. E é por isso que eles têm tantos embates quando o Senhor Jesus cura pessoas no dia do descanso. Mas se você quer algo ainda mais absurdo, era proibido andar longas distâncias. E os intérpretes da lei definiam exatamente quantos passos alguém podia dar e não ser considerado trabalho. Até tantos passos pode ser dado. Daí para frente virou trabalho. Para você ter ideia, algumas dessas leis envolviam o uso do cinto. O modo como você colocava o cinto. Dependendo do modo como você colocava o cinto, podia configurar trabalho. Era uma velha lógica humana. Se eu fizer certo, Deus me abençoará. Se eu falhar, Deus me rejeitará. E é por isso que Jesus denunciou esse sistema. Lá em Lucas 11:46, você encontra o Senhor Jesus dizendo: sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças. Porque o dia do descanso, ele se tornava um fardo. O dia do descanso se tornava um dia cansativo, um ritual sem vida, uma religião sem descanso, uma aparência sem graça. Então Jesus surge exatamente para essas pessoas e diz: saiam desse jugo e venham para mim. Vocês estão cansados e sobrecarregados porque estão debaixo de um jugo pesado. Meus queridos irmãos, Cristo Jesus,
Ele não veio acrescentar peso à nossa vida. Ele veio tirar esse tipo de peso que a lei trazia para essas pessoas. Ele não veio, por exemplo, esmagar a nossa consciência. Ele veio tornar a nossa consciência mais clara à realidade. Pois o maior peso que Jesus condenou e mostrou é o próprio peso do pecado. O pecado, por exemplo, pesa na consciência. O pecado pesa nos relacionamentos, o pecado pesa nas noites mal dormidas, o pecado pesa no medo da morte, o pecado pesa porque ele promete prazer, mas ele entrega escravidão. Como diz Davi, quando estava nos seus momentos sofrendo pelos seus pecados, dizia que os ossos doíam. O pecado torna a vida da pessoa um luto constante. O pecado coloca a pessoa numa corrida impossível. Aquela corrida de tentar ser suficiente diante dos outros e diante de Deus por nossas próprias forças. Então Jesus está dizendo que só quem percebe, ou quem foi despertado por Deus, que sente dor pela culpa, que já se cansou de cair nas mesmas mazelas, quem já se cansou de ser governado pela carne, e veja alguns exemplos bíblicos. Foi assim com o filho pródigo, Lucas 15, 17. Ele cansou. Pela força dele ele não conseguia, então ele retorna. Foi assim com o publicano lá em Lucas 18. É assim que ele se vê. É assim para os ouvintes de Pedro lá em Atos 2. O que devemos fazer? Eles perguntam. Então Pedro diz: arrependei-vos. É assim com Paulo, irmãos, em Atos 9, versículo 4, versículo 6, versículo 9, no caminho de Damasco. Paulo se aproxima e ele cansa de buscar ser o melhor possível por si só. É assim com o carcereiro lá em Filipos, Atos 16. Ele cansa de tentar mostrar que ele pode. Todas essas pessoas que nós citamos aqui, todos esses personagens bíblicos, eles chegaram diante de Deus quebrados. Todos chegaram necessitados, todos chegaram não buscando ou trazendo suas próprias forças, e é exatamente esse tipo de gente que Cristo recebe. Cristo, ele não recebe uma pessoa que se diz ex-justo, já reparou? Não tem isso, chegar perto de Jesus e falar: não, Jesus, eu sou um ex-justo. Não, Jesus recebe gente doente, e para ir, irmãos, até Jesus, tem que reconhecer que você se tornará eis alguma coisa. Para se aproximar de Jesus, você se tornará eis alguma coisa. Todas as pessoas que se aproximam de Jesus, levando seus fardos, seus pesos, suas sobrecargas, se tornarão eis alguma coisa. Eis angustiado, eis oprimido, eis perturbado, eis vazio, eis infiel, eis egocêntrico, eis perdido. Não existe alguém que se aproxima de Cristo e vai até Cristo sem deixar alguma coisa para trás. Ir a Jesus, irmãos, não é apenas mudar de religião. Tem gente que muda de religião e ainda assim não anda com Cristo. Não é só frequentar um culto. Não é apenas melhorar hábitos. Ir até Jesus é abandonar toda a confiança em si mesmo, na sua própria pessoa. É parar de tentar se salvar sozinho. É sair completamente dessa lógica que nós vivemos do ego. A lógica do ego, ela funciona assim: nós pensamos que conseguimos sozinhos. Se eu fizer A, eu vou conseguir B. Só que eu quero te lembrar que tudo começa no Senhor Jesus Cristo. Tudo parte dele, tudo vem através da graça dele. A ideia bíblica é que você precisa entregar todo o peso nas mãos do Salvador. E ele então te recebe como médico para curar, advogado para defender e rei para governar. É o que ele faz. É dizer diante de Deus, irmão: Senhor, eu não consigo carregar isso mais. É dizer diante do Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, salva-me à Tua maneira. Tem muita gente querendo ser salvo no casamento, na família, na própria vida pessoal, mas ele quer ser salvo à maneira dele. Ele passa para Deus uma lista de como ele quer ser salvo. Parece aquele paciente que vai até o médico e diz como que quer ser tratado, com qual remédio. O médico tem lá todas as instruções, vai passando para ele, mas ele fala assim: não, mas esse remédio eu não quero, eu quero usar esse outro, eu quero fazer dessa forma, eu não quero fazer esse tipo de tratamento. A promessa, irmãos, para quem se aproxima,
reconhecendo que está cansado, sobrecarregado, a promessa é: eu vos aliviarei. Você quer alívio? Você precisa reconhecer que você não consegue sozinho. É a única forma de ter alívio. E olha, essa promessa de Cristo não é um talvez, não é um quem sabe, não é depois de provar que você merece. É uma promessa do próprio Cristo, dizendo o seguinte: Ele dá descanso da culpa pela justificação, Ele dá descanso da escravidão pela santificação, Ele dá descanso da ansiedade pela providência, Ele dá descanso da alma pela comunhão com Ele. É esse o descanso que nós recebemos. O mundo, meus irmãos, ele oferece muita distração para os nossos problemas. O mundo oferece muitos entorpecentes para a alma. O mundo oferece um culpado fora de nós para o que nós estamos passando. Não foi culpa sua. E desculpe se tem alguém se tratando ou se tem alguém presente aqui, não são todos que agem assim, mas dentro da psicologia, ou os psicoterapeutas, ou os psicanalistas, algumas vezes atribuem tudo que você passa, tudo que você vive, a um tipo de gatilho, a um tipo de botão que dispara sentimentos de raiva, medo, ansiedade, de forma desproporcional à situação que você vive, e no fim das contas está dizendo o seguinte: a culpa não é sua. A culpa nunca foi sua. Aí eu louvo a Deus pela vida de uma irmã chamada Célia Quintão. Sempre que eu a vejo, eu brinco que ela me salvou. No auge de algumas crises ministeriais e existenciais, nas sessões de terapia, eu sempre saía como principal responsável pelas mazelas do que estava acontecendo. Não tinha uma vez que eu ia e não saía como culpado. Não eram as ovelhas que eu pastoreava, não era a minha esposa, não eram os meus pais, nem meu passado, nem os meus traumas. Constantemente, no meio da sessão, ali deitado no divã, enquanto ela conversava comigo, ela me lembrava o seguinte: você, João, já tem Cristo, você já encontrou Cristo, nenhuma dessas coisas é desculpa pelas suas crises. Então eu saía dali e falava: o culpado sou eu, e eu preciso de Deus. E, irmãos, Jesus oferece descanso. O pecado promete uma liberdade, mas produz corrente. Jesus pede entrega e produz paz. Olha o que Jesus está nos chamando a fazer: ir até Ele. Talvez, de alguma medida, você esteja cansado, como esses irmãos aqui estavam, com essa lei pesada, estejam cansados de pecar, cansado de tentar mudar sozinho. Quantos homens e quantas mulheres, mas em especial homens, talvez adolescentes e alguns outros, se encontram, irmãos, presos em pecados deliberados como pornografia. Quantas pessoas se encontram presos em pecados de infidelidade? Quantas pessoas estão presos nos jogos de azar? Quantas pessoas tentando muitas vezes se livrar disso sozinhos, cansados de tentar mudar sozinho? Quem Jesus está chamando é quem está cansado de sustentar uma imagem espiritual. Gente que está cansado de sorrir por fora e sangrar por dentro. É esses que Ele está chamando. E olha que coisa linda de Deus, né? Cristo não mandou você se consertar primeiro. Ele mandou você vir. Ele não manda: vai lá, se conserta, se arruma, faz isso, faz aquilo e depois venha. Não, Ele está dizendo: venha cansado, venha ferido, venha sobrecarregado, mas venha. Porque quem chega perto de Jesus carregando todo esse peso, sai com descanso, sai aliviado. Mas Jesus, Ele não termina no alívio. Depois de dizer: eu vos aliviarei, que é o final do verso 28, Ele então diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele não é aquele que apenas tira um jugo que destrói, Ele coloca sobre nós um jugo que cura. Ele não apenas nos chama para descansar nele, como Ele também nos chama para aprender dele. Então, se no primeiro momento eu devo ir até Jesus do jeito que eu estou,
a maneira que eu estou, sem nenhum tipo de mudança, entregando do jeitinho que eu me encontro, num segundo momento, o convite dele é: olha, você deve vir até mim e agora tomar sobre você o meu jugo e aprender de mim. Aqui entra um ponto, irmãos, da nossa responsabilidade, porque Jesus, ele não chama só para descanso, ele nos chama também para nos governar. Ele não alivia apenas quem está cansado, ele dirige quem está aliviado. Muitos desejam, irmãos, o consolo de Cristo. E eu ouço as pessoas dizendo que querem esse consolo, mas poucos querem o comando de Cristo. Tem muita gente desejando o descanso, mas pouca gente quer ser comandado por Ele. Muita gente quer a paz que Cristo dá, mas resiste à direção que Ele exige. E Ele nos chama para isso. O mesmo Cristo que disse: vinde a mim, também é o Cristo que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Isso nos ensina uma verdade essencial, irmãos. Jesus é o nosso Salvador. Isso é um alívio, certo? Mas Ele também é o nosso Senhor. Ele governa a nossa vida, Ele perdoa pecados, mas Ele está à frente da nossa vida. Ele liberta do cativeiro, mas Ele nos conduz em obediência. Agora, você não pode, eu não posso confundir descanso com independência. Porque não é isso que Cristo faz por nós. Ele tira a nossa dependência do jugo do mundo, mas nós nos tornamos dependentes dEle, e somente dEle. Quando o Senhor Jesus promete esse descanso, Ele está oferecendo uma vida, alguns vão acreditar que Ele está oferecendo uma vida sem dever, mas não é isso. Ele está oferecendo uma vida onde você precisa ter submissão a Ele, compromisso com Ele. Ele não tira o jugo do pecado para nos deixar soltos. Lembra daquele trecho das Escrituras, nos Evangelhos, onde o Senhor Jesus fala da expulsão do demônio da vida de uma pessoa, dizendo: olha, foi expulso, saiu, a casa está limpa, mas se não tiver quem governa, ele vai lá, busca outros, vem e domina essa casa de novo. Então, quando Jesus ele tira o jugo do pecado, ele não nos deixa solto, ele tira um senhor cruel, que é o que essas pessoas aqui estavam sofrendo, e coloca sobre essas pessoas um Senhor bondoso. Todo ser humano, irmãos, carrega algum tipo de jugo. Seja o de Cristo, ou seja o fora de Cristo. Uns, por exemplo, vivem sobre o jugo da aprovação dos outros. Esse é um tipo de jugo que as pessoas vivem. O tempo todo buscando a aprovação dos outros. Muita gente vive, irmãos, sobre o jugo do dinheiro, do ter mais, do conquistar mais. Muitas pessoas vivem sobre o jugo do prazer. Alguns vivem sobre o jugo do orgulho. Outros vivem sobre o jugo da culpa. Jesus está dizendo: vocês já estão debaixo de um jugo que está os destruindo. Venha experimentar o meu jugo. O jugo de Cristo é diferente, irmãos. Naquela época, o jugo era o instrumento de trabalho e direção. E é por isso que nós estamos falando que Ele quer nos governar. Ele ligava o animal ao propósito de quem conduzia. Esse era o jugo. Era colocar o animal no propósito correto. Quando Cristo usa essa imagem, Ele está dizendo o seguinte: entreguem a direção da vida a mim. Caminhem no meu ritmo, sigam a minha vontade, aprendam a viver sobre a minha liderança. É isso que Ele está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo, irmãos, de Cristo é reconhecer que eu não sou dono de mim mesmo, minha vontade não é suprema, minha vida pertence ao Rei. Ela não me pertence. O mundo diz que liberdade, irmãos, é não servir a ninguém. Cristo diz que liberdade é servir ao Senhor certo. É estar sobre o jugo certo, sobre a pessoa de Cristo. As inclinações da carne, elas prometem, irmãos, autonomia, mas só produz escravidão. Cristo, Ele exige rendição e produz descanso. Quanto mais o homem serve a si mesmo, mais preso ele fica. Quanto mais você serve a si mesmo, mais preso você fica. Quanto mais um homem se entrega a Cristo, mais livre ele se torna. E quando você olha para o texto bíblico, ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração. E preste bastante atenção, você não encontra, procure, talvez você vá encontrar, mas eu não encontrei outro texto aqui no Novo Testamento falando sobre o coração de Jesus. É o único texto que fala sobre o coração de Cristo. E ele vai dizer o seguinte: porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha que coisa maravilhosa de Deus. Antes de você pensar assim, depois de oferecer descanso, Jesus manda colocar um jugo. Olha o verso 3. Ele vai dizer que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Por quê? Quem levou todo o peso que era nosso? Quem carregou todas as nossas dores? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo sobre ele. Todo o peso do nosso pecado. O jugo de Cristo, irmãos, é suave porque ele nunca exige sem capacitar. O jugo de Jesus é suave porque ele nunca ordena sem nos acompanhar. O jugo de Jesus é suave porque ele nunca corrige, irmãos, sem nos amar. Ele nunca conduz para destruir, mas para salvar. Os mandamentos de Cristo, irmãos, não são correntes, são trilhos. Não são prisão, são caminho seguro. As inclinações da carne cobram e abandonam. Cristo chama e nos sustenta. Então, submeter-se a Cristo é obedecer quando a nossa carne discorda, é confiar quando não entendemos, é aceitar a vontade dele quando contraria a nossa, é dizer diariamente o seguinte, e talvez essa possa ser a nossa oração nessa noite: Senhor, governa os meus pensamentos, Senhor, governa as minhas escolhas, Senhor, governa a minha casa, Senhor, governa meus desejos, Senhor, governa minha rotina, Senhor, governa minhas relações, Senhor, governa minhas reações. Essa é a oração de alguém que confia em Cristo, está debaixo do jugo dele. É esse Cristo que diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele não apenas é o Senhor que nos governa, é um mestre que quer nos ensinar. Ele não quer apenas dirigir os passos, ele quer transformar o nosso coração. E nós podemos aprender que vamos a ele para descansar, que vamos a ele para nos submeter como Senhor e vamos a ele para aprender como discípulos. Como esse texto se aplica e pode ser concluído à nossa vida? Primeiro, pare, irmãos, de defender a imagem de quem você pensa que é. É disso que se trata e foi assim que eu cheguei a esse texto. Para de defender diante de você mesmo a imagem de quem você pensa que é. Grande parte, irmãos, do nosso cansaço não vem só da vida. Vem muitas vezes da tentativa nossa da manutenção de um personagem. Seja para a esposa, para os filhos, para o trânsito ou para as ovelhas. Uma imagem que muitas vezes nós queremos passar de que somos os melhores maridos, os melhores pais, os melhores crentes, os melhores motoristas, os melhores líderes. Isso, irmãos, suga a nossa alma. E não é desse tipo de cristianismo que Jesus fala. A misericórdia, irmãos, quando Deus desmonta toda essa fantasia e nos coloca no devido lugar, nos lembrando que nós precisamos dele para que nós sejamos alguma coisa boa para as pessoas que estão ao nosso redor. Meus irmãos, só quem desiste de si mesmo consegue ir até Jesus. Antes do descanso, tem que vir um chão primeiro, entende? Você precisa disso. Pare de gastar energia tentando sustentar uma versão idealizada de você mesmo. Confesse, reconheça, venha do jeito que você está. Esse é o convite de Deus. Segunda aplicação para a nossa vida: nem toda semana ruim é um castigo, às vezes é um convite. Nem toda situação
discussão em casa, confronto no trânsito, crítica que você recebe, aquela sensação de fracasso na resolução de um problema, a exposição das suas falhas. Normalmente nós chamamos isso de ataque, de injustiça, de azar. Mas e se em alguns momentos Deus estiver usando o peso de todas essas coisas para te empurrar para o lugar certo? Para te levar diante dele, reconhecendo que você é uma pessoa que precisa da ajuda de Deus. Então, antes de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Pergunte, como isso está me levando até Cristo? Como que eu posso me aproximar de Cristo depois daquilo que está acontecendo? Terceiro e último ensino que nós podemos colher desse texto, o descanso, irmãos, não está em melhorar rápido, mas em render-se de verdade a Cristo. Muitas vezes a gente acha que o descanso está na melhora imediata, mas não é isso. Muita gente pensa assim, quando eu resolver minha vida eu vou descansar. Jesus diz o contrário, vinde a mim, venha primeiro. Primeiro você vem, com o seu cansaço, com a sua sobrecarga, com o seu destempero, com os seus pecados, com as suas lutas, com as suas dificuldades, venha primeiro, depois recebe descanso. O descanso que Cristo promete aqui, ele não começa quando tudo melhora. Ele começa quando você para de ser o seu próprio Salvador. Quando você assume que não consegue sozinho lidar com essa situação na sua casa particular, com a sua família, com seus filhos, no seu trabalho. Então nós devemos trocar, irmãos, o autocontrole pela dependência, trocar a performance pelo arrependimento, trocar o orgulho pela rendição. E quando eu e você, quando nós nos tornamos pequenos demais aos nossos olhos, Cristo se torna grande o bastante para ser o meu descanso. Então eu enxergo Cristo, eu vejo Cristo. Então nem toda situação ruim, semana ruim, dias difíceis e cansativos, são um azar. Muitas vezes essas semanas estão apenas nos empurrando para o lugar certo, para nos fazer entrar de novo na rota certa e lembrar que nós precisamos de Cristo para ser alguma coisa boa para as pessoas ao nosso redor, sejam eles quem forem.